Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Medicina Humanizada. E hoje nós vamos trazer um tema extremamente relevante. Nos dias atuais, a gente tem vivido situações muito complexas. Passamos por uma pandemia e quando a gente já estava saindo disso, veio uma guerra. Além disso, nosso dia a dia, do ponto de vista econômico, gasolina, preço das coisas, muitas incertezas estão nos assolando. E diante disso, surge uma situação que é a ansiedade. O tema de hoje é a ansiedade nos dias atuais e para isso eu convidei a psicóloga Camila Stacco para que tá aqui com a gente fazendo um bate-papo e conversando um pouquinho sobre isso, sobre como a ansiedade nos dias de hoje, nessa correria do nosso dia, com tantas notícias que nos preocupam, como isso está interferindo na vida de cada um de nós. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo conversar sobre ansiedade. Que bom. Bom, antes de falar um pouco sobre todas essas consequências, né, que a gente vê nos dias atuais, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente o que é ansiedade, porque eu imagino que exista uma ansiedade que todo mundo tem um pouquinho, né? Me explica um pouquinho essa diferença. Então, a primeira coisa que nós devemos prestar atenção e diferenciar é que existe dois tipos de ansiedade, a normal e a patológica. Ou seja, a ansiedade, eu ouço muito no consultório que, doutora, a ansiedade tem cura? Não, não tem como a gente curar uma emoção. Ansiedade é uma emoção. Então a gente precisa saber diferenciar elas, a normal e a patológica. A ansiedade normal, ela te prepara para situações. Ou seja, quando você está diante de uma situação, você consegue visualizar o que você pode fazer ou não. Já a patológica, você não consegue sair do lugar. Por exemplo, vou colocar um exemplo. Uma pessoa que tem uma ansiedade de falar com um público ou com uma outra pessoa e é chamada para uma entrevista de emprego. Quando ela é chamada, ela simplesmente não vai conseguir ir, ou quando chegar lá, ela vai paralisar e não vai conseguir fazer a entrevista. Então, quando você tem esta paralisação e que impeça você fazer coisas corriqueiras do cotidiano, a gente já considera como uma ansiedade patológica. Ou seja, você tem um prejuízo diante da sua atividade normal. Isso. Seja um prejuízo no seu pensamento, acredito que muitas vezes a pessoa fica muito tempo nos seus pensamentos, isso também pode causar um prejuízo. Seja um prejuízo orgânico também, tem pessoas que sentem muita palpitação, ansiedade, que foi até o tema do nosso último encontro, falar sobre essa crise de ansiedade. E também tem esse prejuízo de paralisar, não é isso? Sim. E essas diferenças também têm relação com os tipos de ansiedade? Tem tipos diferentes? Sim, Camila? sim, existem vários tipos de ansiedade. A mais comum que todo mundo ouve é o transtorno de ansiedade generalizado. Ou seja, é aquele transtorno que simplesmente é o que eu acabei de falar, a ansiedade patológica, aquele que te paralisa, que você tem sintomas físicos como sudorese, que é o suor nas mãos, que tem o coração mais acelerado, e tem também aquele tipo de ansiedade que muitas pessoas não ouviram falar, igual a agorafobia, que é o quê? Aquele medo de sair do lugar, de você ver, você tá num local e você precisa achar a saída. Então, assim, temos vários tipos. Eu citei esses dois exemplos, mas temos vários outros tipos de ansiedade. Transtornos de pânico, o toque também, que é aquele obsessivo, né? Eu imagino também que uma situação dentro dessa contextualização, nos dias atuais, atrapalhando a pessoa a estar numa tranquilidade, seja o home office, né? Foi uma situação que gerou muita ansiedade? Sim, o home office gerou muita ansiedade nas pessoas, porque normalmente você vai para o trabalho e no trabalho, quando você chega em casa, você tem o seu momento de lazer. E então, quando o home office veio,
ele acabou tirando o momento de lazer das pessoas, porque muitas vezes a pessoa teve que ter uma sobrecarga de trabalho, ela teve que trabalhar mais horas por dia, por exemplo. Às vezes acontecia uma demanda 10 horas da noite, então o chefe solicitava para que o funcionário fizesse aquele trabalho naquela hora. Então o seu funcionamento psíquico e mental acabava ficando esgotado por muito mais tempo, e no outro dia ele teria que trabalhar novamente. E até nesses momentos, para esse tipo de pessoa que tem dificuldade em lidar com esses pensamentos que estão o tempo todo ali, eu imagino que tenha também essa questão da procrastinação, de deixar para depois. Me explica um pouco como que o ansioso lida com esses momentos de decisões. Para um ansioso é muito difícil você sair, tomar a decisão e sair do local. Porque a ansiedade, eu sempre falo que é como se fosse um bonequinho bem pequenininho aqui na sua orelha que fica falando: não sai, você não vai conseguir. Então, para um ansioso, você tomar uma decisão é muito difícil. Então, o que acontece? Ele procrastina. E é um sintoma clássico da ansiedade é a procrastinação. Então, na psicoterapia, a primeira coisa que a gente faz é tentar organizar, né, a vida desse paciente para que ele consiga ir estabelecendo seus limites e conseguir ficar equilibrado tanto internamente quanto externamente. Então, procrastinar é o deixar para depois, que às vezes diante de tantos pensamentos, ele não consegue colocar ordem, o que é mais prioritário dentro das tarefas, das coisas que ele precisa fazer para o futuro, o quanto as coisas que são delegáveis ou que de repente ele poderia deixar para um segundo momento. Porque a cabeça vira uma mistura, um telefone sem fio. Isso, exatamente. Ele não consegue estabelecer o limite, porque eu sempre também falo com os meus pacientes o seguinte: quanto mais você pensa, mais ansiedade vai ficar. Eu coloco sempre a analogia do carro. O carro precisa da gasolina para funcionar. E se o pensamento é a gasolina e a sua cabeça é o carro, imagina se você estivesse abastecendo a sua cabeça com a gasolina que é o pensamento. Então sua ansiedade vai ficar a 1000. Quantas vezes você em casa, com certeza, já pode ter deitado a cabeça no travesseiro e não conseguiu dormir porque ficou pensando e quando acordou, quando parou de pensar, viu que já era no outro dia e tinha que trabalhar. Então, assim, precisa organizar, precisa colocar seu limite, estabelecer quais são suas metas do dia, que assim a sua ansiedade vai começar você vai começar a lidar melhor com a sua ansiedade. Falando em lidar, a gente vai deixar isso para o próximo bloco, que a gente vai aprender como lidar com a ansiedade e com as consequências dela. A gente já viu que ela traz muitas consequências, como dificuldade para dormir, sensações físicas do corpo físico, paralisações diante de situações que a gente precisa tomar uma decisão, uma atitude, ou ir a uma entrevista e a gente não consegue fazer essa entrevista. Então, essas consequências são muito ruins. Acredito que você que está em casa ouvindo a gente falar, talvez já tenha passado por situações assim ou conheça alguém que sofra tanto dessa ansiedade generalizada quanto em momentos de crises de ansiedade, que também é algo muito sério. Então, se você está gostando do nosso tema, aguarde aí que no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como tratar a ansiedade. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta com o programa Medicina Humanizada e no primeiro bloco nós falamos que ansiedade não tem cura, mas ela tem tratamento. A gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. Camila, me explica um pouco o que é aprender a lidar com a ansiedade, como que a gente faz isso? Então, calma, gente, quando a gente fala que não tem cura, assusta. Não é. Como eu falei, a ansiedade é uma emoção. Então, não tem como você não lidar com uma emoção. A gente realmente vai aprender a fazer isso, a lidar
com a sua emoção, entender o que ela quer dizer nesse momento. Na psicoterapia, o que nós vamos fazer? Vivenciar aquele momento no aqui e agora, ou seja, identificar quais são os gatilhos que estão fazendo a sua ansiedade aparecer. Vou colocar um exemplo. Vamos supor que você tem um estresse muito grande no seu trabalho, uma sobrecarga muito grande no trabalho, você tem uma dificuldade de lidar com seu chefe ou com seus colegas de trabalho e isso está lhe gerando uma ansiedade muito grande. Na psicoterapia, nós vamos fazer experimentos para que você possa vivenciar aquele momento na qual está te gerando incômodo. Como assim? Nós vamos fazer você fazer um diálogo na qual você queria ter coragem de fazer e não fez. Nós vamos fazer você entrar em contato, às vezes até com aquele momento que você queria ter feito algo de diferente e não fez. Então, na psicoterapia, a gente vai ressignificar, ter um novo olhar da sua ansiedade e entender o que ela está querendo te dizer. Porque às vezes você está tão sobrecarregado que às vezes a sua ansiedade quer dizer o quê? Faz uma pausa, será que você não está precisando de um momento para você? Então é nesse sentido que a psicoterapia vai te ajudar. Entendi. A gente tem alguns momentos, né, na nossa vida que a gente fica tão focado no futuro, no e se, e assim, todo o nosso mundo de hoje, essas velocidades da informação, a preocupação com a incerteza de um mundo que a gente está vivendo, seja do ponto de vista econômico, político, social, realmente nos preocupa. E se a nossa mente estiver o tempo todo com pensamentos focados no futuro, isso nos prejudica muito, né? Sim. E aí, diante dessas técnicas que a gente usa na terapia, se a gente tiver, por exemplo, no momento de uma crise de ansiedade, existem outras técnicas também que a gente pode utilizar, Camila? Sim, sim. Se você não estiver no momento na terapia, se você estiver, por exemplo, sozinho em casa ou em um ambiente na qual tenha só você e não esteja com o seu psicólogo, você pode fazer algumas técnicas que vão te ajudar a aliviar a sua ansiedade naquele momento e ajudar você a sair dessa crise. Como, por exemplo, você pode localizar onde você está, tentar identificar onde você está, respirar um pouco mais calmamente, não precisa ser tão calmo nem tão rápido, respirar lentamente. Depois você pode tentar identificar partes do seu corpo, pelo menos umas 3, pé, joelho, mão, e tentar achar 3 cores, que também isso vai te ajudar a tomar sua consciência e não deixar que a crise de ansiedade tome você como um todo. É importante a gente entender isso, porque eu presencio isso no consultório como cardiologista e percebo com os meus pacientes que as técnicas, a terapia, ela realmente faz diferença, porque a ansiedade, ela mexe com o todo, o nosso corpo é um só, e esses sintomas, eles também afetam o coração, eles afetam todo o nosso corpo, às vezes tem dor no estômago, outras situações, e estar presente, ter a consciência do presente, realmente faz muita diferença. Muitas vezes a pessoa que está passando por um momento de estresse e ansiedade, ela não identifica que isso é um grande problema e não procura a ajuda de um psicólogo. Mas no momento em que você, como ouvinte do nosso programa, está aí do outro lado e percebe que você tem uma pessoa que pode ajudar, o apoio de alguém faz, isso é fundamental, não é isso, Camila? Sim, até é muito importante ressaltar que se você estiver em contato com a pessoa que estiver em crise, ajuda ela de uma forma que você possa, de igual, não chegue simplesmente nela e invada o espaço dela. Pergunta se você pode entrar no espaço dela, mas como? Pergunta se ela quer tomar um ar fora na varanda, pergunta se você pode sentar do lado dela, pergunta se você pode trazer um copo de água para ela. Então vai fazendo perguntas para qual faça a pessoa voltar para o estado de equilíbrio. Então você fazendo coisas simples faz toda a diferença para a pessoa que está em crise. E falando disso, é curioso e é importante também a gente perceber algumas terapias alternativas que a gente poderia utilizar, como também a meditação, que é muito importante, o exercício físico que a gente falou no primeiro bloco, faz todo sentido agora também, né, Camila? Sim. Essas outras alternativas são muito importantes também, principalmente para você tirar aquele tempinho que às vezes você não tira para você e cuidar um pouco não só do seu mental e do seu físico, de igual ter uma alimentação saudável, fazer um exercício físico, fazer uma meditação, fazer uma acupuntura, fazem toda a diferença para você priorizar o tempo com você mesmo. É realmente se permitir se acolher no momento na qual hoje os dias estão tão corridos, é você realmente se permitir tirar um tempo para você e se acolher. Camila, tá muito bom o nosso papo, mas eu já recebi um sinalzinho aqui que a gente vai precisar encerrar
Então eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui. Eu que agradeço poder bater o papo aqui com vocês e eu me coloco à disposição. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um programa Medicina Humanizada, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende. Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador.